Meu irmão, minha irmã, se você está aqui neste momento, é porque algo profundo tocou seu coração. Talvez você tenha acordado com aquela sensação inexplicável, aquele aperto no peito depois de sonhar com alguém que já partiu. E agora você se pergunta: por que sonhei com essa pessoa? O que isso significa? Será que é apenas a saudade? Ou será que existe algo além, uma mensagem, um aviso, um sinal do mundo espiritual? Saiba que você não está sozinho nessa experiência. Milhares de pessoas ao redor do mundo passam por isso todos os dias. E hoje, juntos, vamos mergulhar profundamente neste mistério que envolve fé, emoção, espiritualidade e até mesmo a ciência. Vamos entender o que realmente significa quando sonhamos com quem já partiu, como devemos interpretar esses sonhos à luz da fé cristã e o que fazer quando essas experiências nos visitam durante o sono. Antes de começarmos essa jornada espiritual, eu te convido a deixar seu amém aqui nos comentários, a curtir este vídeo para que mais pessoas possam receber esta palavra. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para caminhar conosco nessa caminhada de fé e conhecimento. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir esta mensagem hoje. Quando falamos sobre sonhos com pessoas que já partiram, precisamos entender que estamos tocando em uma das experiências humanas mais universais e antigas. Desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, a humanidade sempre atribuiu significados profundos aos sonhos. Na própria Bíblia, encontramos inúmeros relatos de sonhos que carregavam mensagens divinas, avisos importantes e revelações espirituais. José interpretava sonhos no Egito. Daniel recebia visões em seus sonhos. E até mesmo Maria e José foram orientados através de sonhos sobre a proteção do menino Jesus. Mas o que acontece quando em nossos sonhos aparecem rostos de pessoas que já não estão mais entre nós? Aquele avô querido que nos criou, aquela mãe amada que partiu cedo demais, aquele amigo que a vida levou sem aviso, aquele filho que Deus chamou antes do tempo que esperávamos. O que significa quando essas presenças visitam nosso sono? A primeira coisa que precisamos compreender é que sonhar com alguém que morreu não é necessariamente um contato direto com aquela alma. A Igreja Católica, em sua sabedoria milenar, nos ensina que existe uma separação clara entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Quando alguém parte desta vida, sua alma segue seu destino eterno conforme os desígnios de Deus. Não há um vai e vem livre entre os dois mundos, como muitas crenças populares sugerem. Então, se não é a pessoa em si visitando o nosso sonho, o que está acontecendo? A resposta é muito mais rica e complexa do que podemos imaginar. Nosso cérebro é uma criação maravilhosa de Deus, capaz de processar memórias, emoções, sentimentos e experiências de formas que ainda estamos apenas começando a compreender. Durante o sono, especialmente na fase dos sonhos, nossa mente trabalha intensamente organizando tudo o que vivemos, sentimos e guardamos em nosso coração. Quando sonhamos com alguém que já partiu, na maioria das vezes, estamos processando nossa própria saudade, nosso luto, nossas memórias e nossos sentimentos não resolvidos. É como se nossa alma estivesse conversando consigo mesma através das imagens daquela pessoa amada. O sonho se torna um espaço sagrado, onde podemos, de alguma forma, ainda estar próximos de quem amamos, onde podemos dizer o que não dissemos, ouvir o que gostaríamos de ter ouvido, ou simplesmente reviver momentos preciosos que ficaram guardados em nosso coração. Existe uma profunda sabedoria nisso tudo. Deus, em sua infinita bondade, nos deu essa capacidade de sonhar como uma forma de cura emocional. Quando perdemos alguém que amamos, o processo de luto é longo e doloroso. E os sonhos podem ser parte importante desse processo. Eles nos permitem, aos poucos, ir elaborando a perda, ir aceitando a ausência, ir reorganizando nossa vida sem aquela presença física. Mas atenção, meu irmão, minha irmã. Existem diferentes tipos de sonhos com pessoas falecidas, e cada um deles pode carregar significados distintos. Vamos entender melhor cada situação. Primeiro,
Temos os sonhos de saudade. São aqueles sonhos suaves, onde a pessoa aparece bem, em paz, às vezes até sorrindo. Você acorda com o coração aquecido, com uma sensação de conforto, mesmo que exista tristeza pela ausência. Esses sonhos geralmente acontecem quando nosso coração está precisando reconfortar-se, quando a falta está pesando demais. É como se nossa própria alma buscasse um alívio para a dor da separação. Não há nada de espiritual negativo nisso, é apenas amor manifestando-se através dos sonhos. Depois, existem os sonhos de despedida. Muitas pessoas relatam que logo após a morte de alguém próximo, sonharam com aquela pessoa dizendo adeus, transmitindo paz, ou até mesmo pedindo que não sofressem tanto. Esses sonhos são extremamente comuns e trazem um conforto imenso para quem está passando pelo luto recente. Psicologicamente, eles ajudam nossa mente a aceitar a realidade da perda. Espiritualmente, podemos entender que Deus, em sua misericórdia, permite que nosso coração encontre essa forma de encerramento, de fechamento de um ciclo. Há também os sonhos perturbadores, aqueles onde a pessoa aparece sofrendo, pedindo ajuda, em situações angustiantes ou até assustadoras. Esses sonhos podem nos deixar muito inquietos, mas precisamos ter cuidado com as interpretações. Na maioria das vezes, esses sonhos não têm relação com o estado real da alma daquela pessoa no além. Eles costumam refletir nossos próprios medos, culpas ou preocupações. Talvez você sinta culpa por algo que fez ou deixou de fazer enquanto a pessoa estava viva. Talvez você se preocupe com o destino eterno daquela alma. Talvez você tenha medos relacionados à própria morte. Tudo isso pode se manifestar através de sonhos perturbadores. E o que fazer quando esses sonhos angustiantes nos visitam? Primeiro, ore. Ore pela alma daquela pessoa. Entregue-a aos cuidados de Deus. Se você é católico, pode encomendar missas pela alma do falecido, fazer orações de sufrágio, acender uma vela. Essas práticas trazem paz tanto para você, quanto espiritualmente falando, podem ajudar aquela alma em sua jornada. Segundo, examine seu próprio coração. Existe algo não resolvido? Algum perdão que você precisa dar ou pedir? Alguma culpa que está carregando desnecessariamente? Leve isso para Deus em oração. Busque a cura interior. Existe ainda um tipo especial de sonho que muitas pessoas experimentam. Os sonhos que parecem carregar uma mensagem ou um aviso. Você sonha com a pessoa e ela te diz algo específico, te adverte sobre alguma situação ou te orienta em uma decisão. Como devemos entender isso? A tradição cristã reconhece que Deus pode, sim, usar os sonhos para nos comunicar algo importante. Vimos isso inúmeras vezes na Bíblia. No entanto, precisamos ter muito discernimento. Nem todo sonho que parece significativo é necessariamente uma mensagem divina. Nossa própria mente é capaz de criar narrativas complexas durante o sono, usando as vozes e imagens de pessoas que amamos para processar nossas próprias dúvidas e decisões. Como saber a diferença? Primeiro, examine se a suposta mensagem está alinhada com os princípios cristãos e com a palavra de Deus. Deus nunca vai usar um sonho para te levar a fazer algo contrário aos seus mandamentos ou à sua vontade revelada nas Escrituras. Segundo, busque orientação espiritual. Converse com seu padre, pastor ou líder espiritual sobre o sonho. Eles podem te ajudar a discernir se há algo de Deus ali ou se é apenas seu próprio coração processando emoções. Terceiro, não tome decisões importantes baseadas apenas em um sonho. Ore, reflita, busque conselho, espere confirmações. Agora preciso abordar algo muito importante. Em algumas culturas e religiões, existe a crença de que sonhar com mortos é sempre algo negativo, um sinal de que a alma está presa, sofrendo ou tentando prejudicar os vivos. Isso pode gerar muito medo e ansiedade nas pessoas. Do ponto de vista cristão, essas interpretações não encontram fundamento teológico sólido. As almas dos que partiram estão nas mãos de Deus, em seu destino eterno. Elas não ficam vagando entre os mundos causando problemas para os vivos.
É verdade que a Bíblia nos adverte sobre a necromancia, que é a tentativa de invocar ou comunicar-se com os mortos através de rituais, médiuns ou práticas ocultistas. Isso é claramente condenado nas Escrituras, porque representa uma tentativa de buscar orientação espiritual fora de Deus, abrindo portas para influências negativas. Mas sonhar naturalmente com alguém que morreu, sem ter invocado ou buscado isso, é completamente diferente. Não é pecado, não é perigoso, não é condenável. Dito isso, existe um alerta importante a ser feito. O mundo espiritual é real e forças negativas existem. O inimigo de nossas almas pode, sim, tentar usar nossos sonhos para nos perturbar, gerar medo ou nos afastar de Deus. Como se proteger? Através da oração constante, da vida sacramental se você é católico, da leitura das Escrituras, de uma fé viva e ativa. Antes de dormir, entregue seu sono a Deus, peça a proteção do sangue de Jesus, invoque o Espírito Santo para guardar sua mente e seu coração durante a noite. Outro aspecto importante a considerar é a dimensão psicológica desses sonhos. A psicologia moderna tem muito a nos ensinar sobre o significado dos sonhos. Carl Jung, por exemplo, falava sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos que habitam nossos sonhos. Sigmund Freud via nos sonhos a manifestação de desejos reprimidos. Estudos mais recentes mostram que sonhar ajuda na consolidação da memória, no processamento emocional e até na resolução criativa de problemas. Quando sonhamos com alguém que morreu, especialmente se era alguém muito significativo em nossa vida, estamos muitas vezes trabalhando psicologicamente com a presença interna dessa pessoa. Todo ser humano que amamos e que conviveu conosco deixa uma marca profunda em nossa psique. Essa pessoa passa a fazer parte de quem somos. Suas palavras, seus ensinamentos, sua forma de ser, tudo isso fica incorporado em nós. Quando ela morre fisicamente, essa presença interna permanece. Os sonhos podem ser, então, uma forma de dialogar com essa presença interna. É como se conversássemos com a parte de nós que foi formada por aquela pessoa. Por isso, muitas vezes, nos sonhos, a pessoa falecida nos dá conselhos sábios, nos conforta ou nos orienta. Não é necessariamente a alma da pessoa visitando nosso sonho, mas sim a sabedoria que ela nos deixou manifestando-se através da linguagem simbólica dos sonhos. Isso não diminui em nada a importância ou o significado dessas experiências oníricas. Pelo contrário, mostra como o amor verdadeiro transcende até mesmo a morte física. Aqueles que amamos permanecem vivos dentro de nós, continuam nos influenciando, nos ensinando, nos acompanhando de uma forma misteriosa e bela. Existe também uma dimensão cultural importante nos sonhos com falecidos. Diferentes culturas ao redor do mundo têm interpretações distintas sobre esses sonhos. Em algumas tradições indígenas, por exemplo, sonhar com os ancestrais é visto como uma bênção, uma forma de receber orientação e sabedoria dos mais velhos. Em algumas culturas asiáticas, existe toda uma tradição de honrar os ancestrais e os sonhos são vistos como momentos de conexão com eles. No Espiritismo, esses sonhos são frequentemente interpretados como visitas reais dos espíritos. Como cristãos, precisamos ter discernimento para separar o que é genuinamente espiritual do que é apenas cultural ou psicológico. Podemos respeitar as diversas interpretações culturais sem necessariamente adotá-las como nossa verdade de fé. O que importa é manter nossa vida centrada em Cristo, buscar orientação na Palavra de Deus e no ensinamento da Igreja, e não permitir que essas experiências nos afastem do que é essencial em nossa fé. Mas e quando os sonhos com falecidos se tornam muito frequentes ou obsessivos? Isso pode ser um sinal de que o processo de luto não está sendo bem elaborado. O luto saudável tem suas fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Quando ficamos presos em alguma dessas fases, nosso psiquismo pode manifestar isso através de sonhos repetitivos. Nesse caso, pode ser muito útil buscar ajuda profissional. Um psicólogo ou terapeuta
pode auxiliar no processo de elaboração do luto. E isso não contradiz a fé, pelo contrário. Deus nos deu a inteligência humana e a ciência psicológica como ferramentas de cura. Gostaria também de abordar uma situação específica que causa muita angústia, quando sonhamos com alguém que morreu de forma trágica ou violenta. Nesses casos, os sonhos podem ser particularmente perturbadores, muitas vezes recriando cenas do que aconteceu ou mostrando a pessoa em situações de sofrimento. Isso é extremamente doloroso para quem sonha. Esses sonhos geralmente são manifestações do trauma que a perda violenta causou. Nossa mente tenta processar o choque, o horror, a injustiça do que aconteceu. É parte do processo de luto traumático. Se você está passando por isso, saiba que não está sozinho e que há ajuda disponível. Busque apoio espiritual através da oração, da comunidade de fé, dos sacramentos. Busque também apoio psicológico especializado em trauma e luto. E confie que Deus, em sua infinita misericórdia, está cuidando daquela alma que partiu, independentemente das circunstâncias da morte. Outra questão delicada é quando sonhamos com alguém por quem não tínhamos um bom relacionamento, alguém com quem brigamos, nos afastamos ou que nos fez mal. Esses sonhos podem trazer à tona sentimentos complexos de culpa, raiva, arrependimento ou até alívio. Como lidar com isso? Primeiro, reconheça seus sentimentos sem julgamento. É normal ter emoções contraditórias em relação a alguém que teve uma relação difícil conosco. Segundo, trabalhe o perdão. Perdoar não significa dizer que o que a pessoa fez estava certo, mas sim libertar seu próprio coração do peso do ressentimento. Terceiro, se houver culpa genuína por algo que você fez, leve isso a Deus em confissão e peça perdão, mesmo que a pessoa não esteja mais aqui para ouvir. Vamos falar agora sobre os sonhos premonitórios com falecidos. Algumas pessoas relatam que sonharam com alguém próximo e pouco tempo depois aquela pessoa morreu. Ou sonharam que alguém que já havia morrido aparecia avisando sobre a morte de outra pessoa. Essas experiências são raras, mas acontecem e causam um impacto profundo. Do ponto de vista espiritual, reconhecemos que Deus pode permitir que tenhamos intuições ou pressentimentos sobre eventos futuros. Às vezes, isso se manifesta através de sonhos. No entanto, precisamos ter muito cuidado para não viver em constante ansiedade, interpretando todo sonho como uma premonição. A grande maioria dos sonhos não tem caráter profético. Se você teve um sonho que pareceu premonitório e depois algo realmente aconteceu, pode entregar isso a Deus e confiar que, se Ele quis te preparar de alguma forma, foi por um propósito amoroso. Mas não viva com medo de seus sonhos, nem tente forçar interpretações proféticas em cada experiência onírica. Quero também falar sobre algo que traz conforto a muitas pessoas. Os sonhos onde o falecido aparece em paz, feliz, emanando luz ou transmitindo tranquilidade. Muitos acordam desses sonhos com uma sensação profunda de paz, como se tivessem recebido uma confirmação de que a pessoa amada está bem. Podemos interpretar isso como um presente de Deus para nossa alma aflita? Eu acredito que sim. Deus conhece nossa dor e pode tocar nosso coração de formas misteriosas, incluindo através dos sonhos. Se um sonho te trouxe paz e conforto, agradeça a Deus por isso e deixe que essa paz habite em você. É importante também mencionar que nem todas as pessoas sonham com seus falecidos, e isso não significa absolutamente nada de negativo. Algumas pessoas nunca ou raramente têm esses sonhos, e isso é perfeitamente normal. Cada pessoa processa o luto de forma diferente, algumas através de sonhos, outras através de pensamentos durante o dia, outras através de rituais de lembrança. Não existe uma forma certa ou errada. O importante é que cada um encontre seu caminho de cura e de manutenção da memória amorosa de quem partiu. Deixe-me compartilhar algo sobre como honrar a memória de quem já partiu de uma forma saudável e espiritualmente construtiva. Primeiro, ore regularmente por aquela alma. Na tradição católica, temos as missas de 7º dia, de 30º dia, de ano, as novenas pelos fiéis defuntos. Essas práticas não são superstição.
São formas concretas de amor que transcende a morte. Segundo, mantenha viva as boas memórias. Conte histórias sobre a pessoa para os mais jovens. Preserve seus ensinamentos e valores. Terceiro, viva de uma forma que honraria aquela pessoa. Se era alguém que valorizava a família, cuide bem da sua família. Se era alguém generoso, pratique a generosidade. Quando você sonhar com alguém que morreu, ao acordar, faça uma oração. Pode ser algo simples como: Senhor, entrego a Ti a alma de nome da pessoa. Se este sonho veio de Ti, obrigado pela mensagem. Se foi apenas meu coração processando a saudade, obrigado por esta forma de cura. Protege-me de qualquer influência negativa e enche meu coração com Tua paz. Amém. Encerro esta reflexão lembrando que a morte não é o fim. Para nós, cristãos, a morte é uma passagem, uma transformação. Aqueles que partiram desta vida na graça de Deus estão vivos, mais vivos do que nunca, desfrutando da presença divina. Um dia, se formos fiéis, nos reencontraremos. Esta é nossa esperança e nossa fé. Enquanto esse dia não chega, vivamos bem, amemos intensamente, perdoemos generosamente e mantenhamos acesa em nosso coração a chama da fé que nos foi transmitida. Se você sonha com alguém que morreu, não tenha medo. Acolha esse sonho como parte de sua jornada humana. Processe-o com sabedoria. Leve-o a Deus em oração e continue caminhando com fé e esperança. A saudade permanecerá, mas a paz também pode habitar em seu coração. Deus te abençoe e te guarde sempre.